gente está comemorando a morte e a ressurreição. Nós colocamos aqui a cruz, está ligada à ideia? A cruz de Cristo. Você que já chegou, que está se conectando, nós tivemos que dar uma parada no nosso culto por causa dos louvores, porque nós não podemos gravar mais os louvores por conta do YouTube, é uma restrição deles. Então nós começamos a oração, damos uma parada e voltamos agora, são 8h25. Então nós vamos voltar sempre nesse horário, com a palavra e com o restante da nossa consagração. Mas Deus está no controle. Eu queria deixar para você nessa semana tão linda, amada, é a semana mais importante da tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Porque se Jesus tivesse nascido no Natal e não tivesse morrido e ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Seria como qualquer outro homem muito bom. Muitos homens morreram, Mandela, homens bons, Gandhi, Buda, foram homens bons. Madre Teresa de Calcutá, muitas pessoas boas, mas eles morreram e não ressuscitaram. E Jesus morreu porque ele era o Filho de Deus, para morrer pelos teus pecados, pelos meus pecados, naquela cruz sofreu. Então amanhã é um dia de você se consagrar, de você só pensar em Jesus. Porque sexta ele morreu, ele ficou sábado no túmulo, e no domingo, numa grande virada, o diabo achou que era vencedor, fez festa, fez muitas coisas. Jesus, ao terceiro dia, se levantou e de manhã as mulheres encontraram Jesus. Que privilégio, as mulheres encontraram Jesus em pé. Louvado seja Deus. Eu quero que você valorize esse amor. Quando canta essa música, eu choro muito. Jesus, o plano perfeito. Porque ele veio para morrer por mim e por você. É um mistério de Deus na nossa vida. E nós temos que viver para Jesus. Você não tem que viver para outras coisas. Outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Você precisa de trabalho, precisa de saúde, precisa de casa, precisa de comida. Tudo ele vai dar. Mas que Jesus seja o primeiro na tua vida. Amém? E em Hebreus 10 diz assim, ó, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne e pela sua ressurreição. Hebreus 10, 19 e 20. Você pode sentar, nós vamos orar nesse momento. E essa palavra, eu queria só deixar com você hoje, nesse dia que nós estamos comemorando a morte e a ressurreição nessa semana, que o véu caiu. Aquilo que estava preso antes lá no Antigo Testamento, na época do Templo de Jerusalém, você e eu não podíamos entrar lá no Santo dos Santos, no lugar onde os sacerdotes faziam sacrifício, aonde estava a presença de Deus. Nós não podíamos, porque Jesus não havia morrido, não havia ninguém. Só os sacerdotes que podiam chegar. E havia um véu, Marcelo, assim, para entrar. E a Bíblia diz que no dia que Jesus ressuscitou, o véu do templo caiu. Aquilo caiu, ou seja, aquela separação aonde só os sacerdotes poderiam entrar, caiu. O véu que estava preso caiu. O véu que separava já não separa mais. E sabe o que aconteceu? Eu e você podemos chegar na presença de Deus e falar, Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu amo Jesus. Pai, não está dando. Pai, está doendo muito essa dor. Pai, eu estou precisando disso. Pai, me ajuda. Pai, eu dependo de Ti. Pai, eu Te amo. Sabe o que vai acontecer? A presença de Jesus vai inundar o teu coração. E aquilo que parece tão difícil, né, Alessandra? Vai se tornar leve, porque a presença dele, né, Marlu? A presença dele faz com que as coisas fiquem boas, fiquem leves. Então eu quero que você saiba que nada mais pode impedir você de estar na presença de Deus, amém? Nada mais. O véu separou, Renata, o véu caiu. Agora você pode entrar na presença dele, você pode chegar para ele de manhã, de tarde, de noite. Ontem estava passando umas roupas lá do meu filho, umas blusas, porque ele vai trabalhar, nos uniformes, né? E eu estava passando, a roupa orando, falando, Senhor, obrigada
porque eu tenho Jesus. Obrigada porque eu tenho esse ferro, porque eu posso estar de pé para passar, porque o meu filho está trabalhando com esse uniforme. A gente tem que começar a agradecer e começar a chamar Ele em tudo que você faz. Amém? Você faz uma comida, agradeça. Senhor, obrigada, eu fiz um ensopado, ideia. Nossa. Não, então nem te convidei, tá? Ensopado que eu fiz ontem. Fiz ensopado ontem. Aí eu falei, gente, como é que a pessoa pode fazer uma coisa tão gostosa assim? Sabe, Jesus, glória a Deus. Né? Então, a gente faz assim, nem imagina, né, que vai ficar bom, né? Só acho que num restaurante que fica bom. Mas quando você aprende lá na receita, né? Que eu aprendi com minha mãe. E estou resolvendo fazer, tentar fazer, e o negócio fica bom, né, Jorge? A gente fica feliz, eu agradeci a Deus. É muito bom. Amados, nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida, amém? Que você valorize esse amor, que você valorize o sacrifício dele, que ele sofreu por você, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, vou chamar a pastora Delvinho que vai falar. Nós vamos, nesse momento, orar por ela, orar, agradecer ao Senhor. Vou tirar aqui minha Bíblia para não atrapalhar você. Agradecer ao Senhor, porque o véu que separava já não separa mais, amém? Porque você tem um livre acesso a essa presença gloriosa de Jesus. Chama Jesus para a tua vida, e quando você sentar com Ele, começar a falar todas as coisas para Ele, né? Você vai ver o quanto de paz e de resoluções Ele tem para a tua vida, amém? Ele muda o nosso destino, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida, amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã de glória, Pai amado, Tu trouxeste essas pessoas para cá e Tu, Senhor, está conectado com outras pessoas pela internet, e nós queremos te agradecer também pela internet, Pai, e queremos repreender toda a fúria contra, ó Deus, tudo que temos feito, meu Pai, porque tudo é para a Tua glória. Pai, obrigada porque Jesus morreu, obrigada porque Ele ressuscitou, porque o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e essa luz é Jesus na nossa vida. Nós queremos te agradecer por esse amor, um amor tão puro, um amor tão grande, que nós não podemos expressar em nada, em palavras, em nada. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos dar a honra devida ao Teu nome, nós queremos dizer que nós Te amamos, que o Senhor é o primeiro, o único em nossas vidas, e nada e ninguém vai poder tomar o Teu lugar. Tira tudo que não é Teu de nós, Pai. Nós queremos agradecer por esta semana em que o mundo levanta um grande tributo ao Rei dos Reis, ao leão da tribo de Judá, aquele que morreu e ressuscitou, e Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, para nos buscar. Nós estamos aguardando esse dia, essa hora, em que iremos estar contigo no céu, Pai, para vivermos a Tua presença. Pai, agora em nome de Jesus, usa a vida da Tua filha, Pai. Enche ela da Tua glória, enche ela do Teu poder. Pai amado, Tu deixa ela uma visão, uma palavra, ó Deus, e que esta palavra venha inundar não somente nós que estamos aqui, mas aqueles que estão conectados, aqueles que vão assistir nos outros momentos, que possa ser inundada pela Tua palavra. Pai, quebra toda resistência, toda cadeia, toda preocupação, tudo que vem atrapalhar, que seja, ó Deus, uma manhã de glória, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amado, e amado, senta dando glória a Deus, amém. E você vai ouvir agora uma palavra do céu. Glória a Deus, amados. A paz. Antes de ler a palavra que eu vou estar trazendo, eu queria, na verdade, eu estava no cantinho ali, né, ligadinho com o Senhor, Ele me deu uma palavra para passar para vocês, né, para ministrar a vida de vocês, porque o Senhor me disse que muitas pessoas chegaram aqui muito, me fala, agitada, angustiada, sabe, sem uma direção e sem calma no coração. E Ele é o Rei ele é o Príncipe da Paz, amém? Então Isaías já falar, tem várias versões, eu puxei até aqui na internet, porque a minha Bíblia é mensagem é bem diferente, mas ela é linda, eu vou ler também nela. Isaías 30:15. Essa palavra é muito profunda, amados. Diz assim, ó, aqui essa versão aqui diz assim:
no descanso e na quietude de vocês está a salvação do vosso coração. Quando você descansa no Senhor, Isaías 30:15, tem várias versões, mas o que ele está dizendo, quando você se aquieta, quando você entende que eu estou no controle, quando você descansa o seu coração em mim, a tua segurança ela virá. Amém? E a mensagem diz assim, mensagem bem diferente, mas é lindo, e eu quero ler aqui para vocês na mensagem, na Bíblia a mensagem, né? Que diz assim: o eterno Senhor Santo de Israel está dando este conselho solene para vocês. Só querem salvação. Se querem salvação, voltem para mim. E parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois de vocês se acalmarem. Em completa dependência do meu poder, exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Então ele está dizendo, não adianta vocês ficarem lutando com a sua própria força. Quando você, vou ler de novo, porque eu escrevi rápido, né? E fala assim, se querem salvação, voltem para mim. E parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que vocês se acalmarem. Em completa dependência do meu poder, exatamente aquilo que vocês recusam-se a fazer. Olha que profundo, amados. Vocês descansarem completamente no Senhor, aquilo que é difícil para a nossa carne fazer, o Senhor traz salvação para vocês. Amém? A palavra é muito profunda e eu creio que o Senhor ministrou nossos corações hoje, porque eu nem lembrava dessa palavra, eu estava ali, o Senhor estava falando comigo, e eu sabia que era Isaías 30, eu não sabia o capítulo, o versículo. Amados, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre uma passagem que a gente conhece do filho pródigo, amém? Só que eu quero, na verdade, nos atentar hoje para o pai do filho pródigo. Hoje não vou ficar muito em cima da... Joyce, você pode fazer algo para mim? Não vou estar muito em cima do filho, não. Vou falar muito sobre o amor do pai. Desse pai que em todo o tempo aguardou a volta daquele filho. Um pai tão amoroso, tão lindo, tão paciente, tão justo, que ele deixou partir o filho amado, mas nunca descansou enquanto ele não voltou. A história vai dizer que esse pai, quando o filho foi embora, ele ia todos os dias para a porta da cidade esperar esse filho voltar. Imagina, Mate. Amanhecia, né? E ele ia para a janela para esperar esse filho, orando o Senhor, eu creio, esperar esse filho voltar. E todo fim da tarde, ao cair da tarde, conta a história que ele ia para essa cidade, né, para a entrada da cidade para esperar esse filho voltar. Isso é uma parábola que o Senhor está contando para nós. Jesus está contando histórias. Ele vai contar bastante histórias aqui. Sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, sobre uma festa. E quando chega aqui no filho, eu entendo que o Senhor está falando para a gente sobre o amor do pai. A gente tem mania de atentar-se muito para o filho pródigo, né? Que nós somos desse tipo, né? A maioria de nós já foi ou ainda está sendo filho pródigo. Mas, na verdade, eu quero trazer a nossa atenção hoje para o pai. Para esse pai de amor que sempre está te aguardando voltar. Glória a Deus. E eu creio que quando... Obrigada, minha irmã. Eu creio que quando esse filho, na verdade, resolveu ir embora, eu vou contar a história que vocês sabem, não tem que saber, mas tem pessoas que não conhecem. Quando esse filho resolveu ir embora da casa do pai, para fazer a vontade dele, para viver o que ele queria, e o pai não se indignou, o pai não retrucou, o pai não foi agressivo, o pai não foi, áspero com ele. O pai, na verdade, amava tanto aquele filho, que o pai, eu creio que ele fala, meu filho, não faça isso. Né? Eu creio que o diálogo entre o pai e o filho, que a gente é assim com nossos filhos, né? A gente quer aconselhar, a gente deve falar, filho, não faça isso, você vai destruir a sua vida, você vai se perder, não vai valer a pena. Mas o filho estava tão disposto a ver o que ele queria, que ele não deu ouvido do pai. Então, vai dizer assim, lá em Lucas 15, começando, a minha Bíblia não tem muita contagem muito certa não, mas eu vou começar aqui do 11, e diz assim, a história do filho perdido. Vocês achem aí, a história do filho pródigo, né? Eles estão dizendo assim, 15 e 11. Então, eu queria que vocês ficassem muito ligados nesse pai de amor que eu vou falar hoje dele. E isso, na verdade, vai nos resignar e trazer de volta a nossa identidade como filhos, amados. Porque eu estou vendo um tempo assim de... Nós estamos vivendo um tempo, né? No meio do nosso povo, da nossa história com Cristo, de entendermos quem somos nele, de verdade. Porque eu tenho uma identidade nele, você também tem.
Então, enquanto a gente não entender, numa posse, entender claramente essa identidade que eu tenho, quem eu sou nesse reino, nessa casa, eu vou sempre viver igual filho pródigo, indo atrás de bolota de porco, indo atrás de migalhas, indo atrás de lamas, porque na verdade fala sobre isso. E ele voltou para a lama, esse jovem. Então diz assim, ó. Então ele contou outra história, né? Ele vinha contando história, né? Dentro do contexto, ele estava reunido com o povo, porque na verdade Jesus queria que as pessoas entendessem com clareza, porque naquele tempo ele não podia falar exatamente como um teólogo, ele podia falar como um homem do povo. Ele veio para nos salvar, então ele tinha que ter uma conexão com a gente, né? Com aquele povo, dentro da história, do contexto de vida que eles tinham. Então ele vai contar uma história assim. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha parte na herança, aquilo que me cabe, agora mesmo. O pai, então, sem hesitar, dividiu a propriedade, os seus bens, entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país muito distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía e estava sem dinheiro nenhum. Quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar fome e necessidade, então um cidadão o contratou para cuidar de porcos. Amados, se tem uma coisa que os judeus não botavam a mão era em porco. Uma cultura judaica que eles têm, né? Foi algo que Moisés deixou escrito. Eles não comem porco, eles não comem muita coisa, né? Que os judeus têm uma cultura culinária diferente da nossa. E lá nas leis, né, que Moisés deixou de alimentos, fala sobre isso. Então tu imagina a humilhação de um judeu que era rico, morava num palácio, lá com ele, lá com o pai, com todos os benefícios, parar dentro de um chiqueiro de porco, alimentando porco. Tendo que cuidar daquilo, passar por aquela situação toda, mas foi a consequência do ato dele, amém? E ele vai dizer assim, então o cidadão contratou para cuidar de porcos. E para piorar a situação, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome, ter vontade de comer a lavagem do porco ou as bolotas do porco. Isso fez ele cair na realidade, cair em si. Amados, quando fala que ele caiu em si, também quer dizer o quê? Que ele estava fora de si. Que alguém que sai de uma casa do pai, confortável, onde tem tudo, onde tem cuidado, onde tem um amor, onde tem tudo à sua mercê, sair para fora para comer lavagem de porco, chegar a ponto de lavagem de porco, ele caiu em si. Então isso quer dizer para nós que quando a gente sai da presença de Deus, nossa consciência pode estar, a nossa alma está fora de si, amados. Porque não tem lugar melhor do que a presença do Senhor. Então ele caiu em si. E disse assim, ele pensou, os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia. E eu estou aqui morrendo de fome. Já sei o que vou fazer. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço nem mesmo ser considerado como seu filho. Se for me chamado como empregado, já está bom demais, já está muito bom. Decidido então, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar o filho e beijá-lo. E começou o seu discurso, pai, peguei contra Deus, contra os céus e contra o Senhor. Não mereço nem sequer ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar mais, o pai nem deu atenção. O pai estava tão feliz com a volta daquele filho, que na verdade a alegria dele era tão contagiante que ele não quis saber de nada. Ele disse assim, o pai nem quis escutar, chamou os empregados e ordenou, rápido, traga uma roupa decente para ele, traga também um anel de família de ouro e um par de sandálias. Depois vão buscar uma ovelha bem gorda e prepare uma comida, um churrasco bem legal, bem gostoso. Vamos festejar, vamos nos alegrar, porque meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Amados, que coisa profunda, não é? Eu quero até aqui dizer para vocês como esse Pai de amor nos ama. Aqui o Senhor estava contando essa história para aquele povo para mostrar esse amor de que um filho que estava debaixo da sua proteção resolveu, na verdade, querer orientar o mundo lá fora.
Resolveu, na verdade, ele achava que estava preso, que estava com restrições, que o mundo todo estava vivendo e ele não estava vivendo nada. O mundo todo estava festejando, se alegrando, curtindo, e ele estava dentro de casa com o pai. Amados, quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós... Vamos para cá. Quero te ver também. Quantas vezes nós fazemos assim com o nosso pai, não é verdade? Nós temos tudo na presença dele. E eu não estou falando de desviar, não, amados. Não estou falando de pessoas que estão lá no mundo, ou que aquele que desviou, não. Estou falando de nós que estamos dentro da casa do pai, com tudo pronto, uma mesa posta, e a gente sempre quer comer bolota de porco. A gente sempre quer voltar lá atrás, né? Para comer aquele lugar que o Senhor já nos tirou. Ainda que você não volte no corpo físico, você volte às vezes no coração, volta na mente, você tem saudade daquilo lá atrás. Poxa, é tão bom quando eu podia ir em tal lugar, é tão bom quando eu ia para os bailes, poxa, é tão bom quando eu estava com aquela pessoa, né? A pessoa te esculhambou e você não sente saudade daquilo. Então, na verdade, eu estou falando sobre esse filho pródigo, sobre esse amor do pai. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, temos que entender a nossa identidade. Saber onde eu estou e onde eu estou no melhor lugar. Eu tive uma experiência semana retrasada, uma coisa tão tremenda da minha vida sobre isso. Foi aí que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Que eu estou indo na academia, estou fazendo uns exercícios, e lá eu encontrei um rapaz, um amigo meu, nem amigo, né? Era um conhecido, e nós começamos a conversar. Ele falou assim: pô, eu conheço você de algum lugar. Eu já sabia, já conhecia ele. Aí ele falou assim: seu rosto não é estranho. Aí eu falei assim: ah, você mora onde? Ele falou assim: eu moro aqui no Posse mesmo. Deve ser no bairro mesmo, eu falei. Ele falou assim: não, você não conseguiu, eu lembro de você. Eu falei assim: ah, eu sei de onde você me lembra de mim. Da época dos bailes, do Iguaçu, do Esporte Clube, do tênis, né? E adorava um baile. E ele falou: ah, é isso mesmo, é de lá mesmo, né? Porque tinha duas turmas na época, não sei se era dessa época, tinha a turma do bairro tal e do bairro tal, e às vezes se uniam, às vezes brigavam. Não é verdade? E a gente fazia várias turmas diferentes, mas a gente sempre se via que os locais eram o mesmo, né? E aí ele falou pra mim assim: puxa, que legal, né? Aí eu falei: é verdade. Aí ele disse: pô, época boa aquela, né? E eu falo: sim, era muito bom mesmo. Concorda? Adoro animada, né? É muito bom mesmo. Caramba, né? Aquilo que era baile, aquilo que era legal, ninguém brigava. E vamos começando aquela conversa sobre isso. Aí ele falou assim: poxa, tem um lugar legal, que agora estão fazendo baile dos anos 80. Todo sábado, primeiro sábado do mês, tem um baile neste lugar. E toca as músicas dos anos 80. Amados, quer saber de uma coisa que eu gosto? É músicas antigas. Música dos anos 80, para mim, é uma das melhores. Eu acho que foi a melhor porque nós tivemos mesmo, né? É uma música de verdade. Eu amo essas músicas. Só que tem uma coisa: eu escolhi não ouvi-las. Por quê? Não é porque eu sou religiosa, não é porque, sabe, eu sou radical. Não. Porque essas músicas me trazem de volta ao passado. Me levam de volta ao passado. Me levam de verdade vontade de voltar lá. Então eu prefiro não ouvi-las. Eu não boto na minha casa nenhuma música secular. Não que eu não possa. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas eu sei que isso mexe com a minha alma, com a minha carne. Então eu prefiro não ouvi-las. E quando foi falando ali, eu comecei a ficar tão empolgada com aquilo, amadas, de verdade. Eu falei: vamos sim, vamos sim. E aí eu fiquei tão empolgada porque eu imaginei eu dançando já naqueles anos 80 e tal. Eu falei: não, é legal, um ambiente legal, são pessoas legais, tal, um ambiente saudável e tal. E eu fiquei super empolgada. Eu falei: não, mas não, olha só, o próximo sábado já é agora. Né? Eu estava naquele começo. Vamos marcar, dá o seu telefone e vamos marcar para a gente se encontrar lá. Eu falei: poxa, vamos sim, todo empolgado. Aí quando sai de um parente para o outro, o senhor começou a ministrar comigo. É sério que você vai mesmo? Menina, só de falar me arrepia. É sério que você vai mesmo? Aí eu falei: meu Deus, mas eu sentei no aparelho já pensando. Assim: você tem certeza que você quer voltar lá atrás, de onde eu tirei? Da onde eu paguei um preço tão alto para te resgatar? Você quer voltar lá de novo? E aí eu fiquei pensando, eu fui me constrangendo, e comecei a fugir do rapaz, que também estava no mesmo horário que eu, de alguns aparelhos. E aí ele falou assim: depois você passa o seu contato. Eu falei: tá bom. Aí o senhor falou comigo assim: você é livre para você escolher. Você pode ir, mas a conta vai chegar. O preço vai ser alto. Porque o meu sangue foi um preço muito caro que eu paguei pela sua salvação, pela sua libertação. Amadas, pensa numa coisa que eu gostava, era baile. Gente, eu gostava demais de baile. Mas é para dançar mesmo, que eu gostava de dançar. Não é como hoje, que você vê que, né, a prostituição, não. Eu gostava de dançar. Isso mexe comigo.
Se eu ouvir uma música aqui, né, dessas que eu gosto, eu vou ter vontade de dançar. É errado? É pecado? Não, não é pecado. Mas eu não quero voltar de onde o Senhor me tirou. Entende? Porque isso mexe com a minha alma, mexe com a minha carne. Então, o que eu fiz? A partir daquele momento ali, eu mudei o meu horário da academia, porque eu sabia que eu ia encontrar ele naquele horário. Só esse horário. Eu comecei a mudar. Por que eu tenho, na verdade, assim, um sinal vermelho começou a apertar na minha mente. Falei, se eu começar a ver ele de novo, vai chegar um momento que ele vai me convencer aí. Aí o Senhor falou comigo, você acha mesmo que você deve voltar para as rodas dos esclarecedores, sentar mesmo de volta com eles? É isso que você quer mesmo para a tua vida? Eu falei, não, Senhor, eu não quero isso. De maneira nenhuma. Então eu entendi, amados, por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que importam na sua vida. Para você voltar lá atrás no grande sorteio. Coisas sutis. Coisas sutis, coisas boas, coisas agradáveis, mas não lhe convém. Não é verdade? Em Israel, né, nesse tempo, até hoje fazem isso, em alguns lugares aqui também aqui no Brasil não, porque não temos raposas. Mas em alguns países que têm raposas, o que acontece? As flores e plantações, eles cercam toda a plantação com cercas. Isso aqui vai falar em Cantares sobre isso. Lá em Cantares fala sobre isso. Que um homem plantou uma vinha, né, muito frondosa, e cercou de volta a vinha. Então existia uma cultura que existia alguém para tomar conta dessa vinha. Todos os dias tinha que ir lá olhar a cerca, vigiar se estava tudo bem, né? Se não tinha nenhuma passagem, porque as raposas entravam por ali e comiam as vinhas daquela plantação toda. E acontece que, se você não vigiasse a sua vinha, a sua cerca, se você não começasse a olhar a sua cerca todos os dias, chamada cerca quer dizer o quê? A nossa vida com Deus. Se você não começar a olhar todos os dias a sua cerca, pode acontecer que vai ter um buraquinho lá. E o que vai acontecer? As raposinhas, as pequenininhas, vão entrar por ali e vão comer a sua vinha todinha. Lá em Cantares fala sobre isso, que as raposinhas entrou, ela vai falar, e as raposinhas entraram e comeram toda a minha vinha, porque ela descuidou da sua cerca. Então esse filho, voltando para essa história, esse filho, na verdade, ele devia estar ouvindo convites dos amigos, ele devia estar vendo coisas, né, que agradavam o olhar dele, o coração dele, mas ele queria o dinheiro do pai, a herança do pai, para poder viver o que ele queria viver, a sua própria vontade, para matar a vontade da sua carne. Amados, esse filho matou o pai em vida. Porque herança você só recebe quando o pai morre, não é verdade? Ele não se importou com o pai em nenhum momento. Ele queria fazer a vontade dele. E quantas vezes, amadas, quantas vezes nós, pela nossa carne, pela nossa vontade própria, a gente fala que não deve, a gente vai em lugares que não é para a gente irmos, a gente entra em guerra que não é nossa, a gente deixa a nossa carne aflorar mais. A nossa carne, ela é muito terrível. A gente milita o tempo todo contra ela. Nós temos que militar contra ela, não contra situações e pessoas. Eu vejo pessoas militando tantas causas, né? Eu estava pensando antes. Pessoas militam, né, ideologia, pessoas militam política, pessoas militam tantas situações, mas não militam na sua própria carne. A guerra tem que ser com você, o tempo todo. Porque o maior inimigo da sua vida é você mesmo. É a sua própria vontade. Como é difícil a gente matar a nossa vontade. Como é difícil, amados. Mas o Senhor matou a vontade dele. Quando ele ora lá em Getsemane, que ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que ia ser difícil para ele. Ele sabia que ia ser terrível aquela morte. E os romanos eram cruel. Eles matavam com crueldade as pessoas. E ele sabia. E ele, como homem, ele sabia o que ele ia passar. E ele falou, Pai, se possível, passa de mim, Senhor. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, naquele momento, o Senhor matou a própria vontade, amados. Ele renunciou à própria vida dele por amor a você e a mim. Então, o preço de sangue foi muito alto. O preço de Cristo foi muito alto. Se você parar para pensar, hoje, essa semana da Páscoa, tem muita coisa boa para você ver na televisão. E se você olhar bem mesmo, você vai entender. Para prestar atenção. Quanto o Senhor sofreu. Quão grande foi aquela dor. Como foi caro o sacrifício dele para a sua vida e para a minha vida. Amados, então eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para o lugar da onde ele pagou o preço para me tirar? Não vou, amados. Não vou. É por amor a ele. É por amor a esse pai que deu o seu melhor pela minha vida e pela sua vida. E esse filho foi para lá e começou a comer aquilo lá, aquelas lavagens de porco lá. E aí ele vai decair em si e vai dizer, eu tenho um pai que me ama. Eu tenho uma casa, eu tenho um lar. Eu tenho tudo que eu preciso. Para que eu fui sair de lá? Eu vou pedir perdão e voltar para ele. E quando eu estou falando isso, eu falo para a nossa vida, trazendo para o nosso contexto, porque às vezes tem coisas na sua vida que você precisa deixar, amados.
Sempre tem coisa na nossa vida que a gente precisa deixar, sempre. A gente vai passar nessa terra aqui lutando uma guerra constante contra a nossa própria vontade. Essa é a maior guerra que você vai enfrentar. O diabo não tem poder na sua vida, porque você já foi salva, comprada, remida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem poder. Mas se você deixar sua cerca com brechas abertas, a raposinha vai entrar e vai fazer um estrago muito grande. Então, são coisas pequenas que derrubam a gente, amados. A gente sempre tem um ditado que fala que pedra grande não derruba ninguém. Derruba só pedrinhas. Então, a gente tem que entender que, às vezes, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me convém. É aquela frase, né, que a Dé está até falando. Não tem nada a ver. Tem muito a ver, sim. Tem muito a ver, sim. Eu costumo dizer que tem pessoas que passam horas e horas e horas de frente a uma televisão vendo filmes que não edificam em nada. É errado, é pecado. Não é. Mas os meus olhos são o janela da minha alma. Aquilo que eu recebo por aqui, ele entra aqui. Então, você como servo do Senhor, como filho de Deus, se você quer realmente, Deus, viver uma paz, buscar coisas dos céus, coisas celestiais, comece a olhar para a sua cerca. Comece a olhar para essas brechas. Senhor, o que me faz mal? Eu tinha uma rede sociais do Facebook, na época não tem mais, porque eu vi aquilo ali, tudo que eu via me fazia muito mal. Tinha notícias ali que me fazia muito mal. E eu não vejo notícias. Eu já falava, mas vai ficar bitolada, não vai saber. Não, a gente acaba sabendo. Mas eu não vejo, né? Como teve essa tragédia agora lá em Blumenau. Vai com Deus amado, deixa eu ver se eu... Em Blumenau dessa tragédia, eu não vi. Eu ouvi falar com os burburinhos, porque me faz mal. Me faz mal. Eu orei para as famílias, sei que as famílias estão sofrendo, estão enlutadas. Foi horrível, foi terrível. Mas eu não quis ver detalhes, porque aquilo me faz mal, porque me adoece a minha alma. Então tem coisa da sua vida que adoece a sua alma. Não é verdade? Então a gente tem que começar a selecionar. Seletivo com o que eu estou vendo, com o que eu estou assistindo, com o que eu estou ouvindo. Eu, lá em casa, não escuto música secular, não escuto. Não que eu não gosto, eu gosto muito. Mas porque eu gostar muito, eu não faço. Porque eu sei que aquilo vai me trazer saudade, vai me trazer nostalgia, vai me levar coisas, sabe, que já não existe mais na minha vida. Então, quanta vez que eu estou com vontade, às vezes eu estou com vontade de ver, né, umas bandas que eu gosto, eu vou lá, aquilo, sabe, está cegando meu coração, eu vou levar um louvor. Mas vou dar um louvor, porque eu sei o quanto isso me faz mal, o quanto isso pode ser uma brecha na minha vida. Então, amados, esse filho, na verdade, quando ele se deu conta que ele estava no lugar que não era o lugar dele, ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem tudo que eu preciso. E eu creio que esse período desse tempo, esse rapaz aqui, não foi um dia, 2 dias, deve ter passado anos. Porque uma fortuna ninguém gasta em 2 dias. Por mais que você, né, gaste todos os dias, uma fortuna leva tempo para acabar. E ele chegou ao ponto de destruir tudo que o pai dele tinha. Amados, quando a gente se rebela contra Deus, e eu creio que foi uma rebelião contra o pai dele. Como eu falei, ele matou o pai em vida. Quando a gente se rebela contra Deus, fazendo a nossa vontade, sabendo que aquilo é destrutivo para nós, mesmo assim a gente quer, na verdade é uma rebelião contra Deus. E o preço vem, amados. A conta fecha para cada um de nós. Vai chegar para você e para mim a conta desse pecado. A conta da rebeldia, a conta, sabe, da rebelião, da desobediência. Então eu falo, eu não quero pagar mais o preço de nada. Eu não quero mais pagar, entendeu? Não quero, porque eu sei que eu vou colher. Tudo que eu planto eu vou colher. Então quando eu vejo coisas que eu sei que eu posso trazer consequências, na hora, por mais que eu tenha vontade de fazer, de falar, de reagir, eu dou uma travada, uma segurada e falo, Senhor, me ajuda, porque eu tenho vontade de fazer de verdade. E eu começo a proclamar, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu vou orando ali, sabe, porque eu sei que aquilo vai trazer consequências terríveis. E eu vou orando e aquilo vai se acalmando, vai melhorando. Tudo na vida a gente tem consequência, tudo. Tanto boa quanto mal. Ônus e bônus você vai sempre colher. Se você fizer algo bom, você vai colher o ônus. O bônus. Se você fizer algo mal, você vai colher os ônus. Essa semana eu estava com a minha neta, e eu até falei com a pastora sobre isso, e eu falo muito para ela não mentir. Porque a criança mente muito, né? Mesmo com bobeirinha. Então a gente vai ensinando a criança a não mentir. E aí, olha o que aconteceu comigo. Eu peguei ela no fim de semana, busquei ela na casa da mãe e vim de condução, metrô. Quando chegou aqui, fui pegar o ônibus. Aí na hora de entrar no ônibus, a mulher abriu a porta de trás. E eu sempre entro pela porta de trás mesmo, né? Porque é difícil passar na roleta. E eu entrei, aí a fiscal perguntou assim, qual a idade dela? Porque ela é grande, né? Aí eu, ela tem 5 anos. Ela, não, velho, eu tenho 6 anos. E minha cara caiu na hora, rachou. Ela, não, ela tem que pagar passagem.
Aí eu vim, Maitê, não é pra você ter falado isso. Não, mas eu tenho 6 anos, vó. Aí eu insisti com ela, não era pra ter falado. Vó, você vai mentir mesmo? Menino, na hora que já caiu, sabe? Eu falei, ai minha filha, é verdade, perdão, eu não posso mentir mesmo, é verdade. E aí passou, e eu fiquei aqui no meu coração, falei, meu Deus, eu estou ensinando uma coisa para criança, né? Cobrando dela e fazendo errado, porque eles viram o que a gente faz. E aí no outro dia, ela brigando com a priminha dela lá em casa, ela veio correndo para mim e falar, vou falar para ela que eu fiz isso assim, assim. Aí eu falei, Maite, não pode mentir, não é assim. Não, vou falar para ela. Aí eu falei, não posso. Mas você mentiu. Olha como é que ela gravou. Mas você mentiu lá no ônibus da minha idade. Eu tenho só 6 anos. Aí eu falei, Maite, eu menti sim, mas eu pedi perdão a Deus, pedi perdão a você, não pode mentir, filha. Aí tive que resolver a situação lá, porque ela queria que eu confessasse uma coisa para a priminha, né? Enfim, o que eu estou falando, porque na verdade são consequências que você acarreta na sua vida. Então são coisas pequenas. Você vai deixando, vai consentindo, vai sendo, como é que fala, compatível aquilo, você vai vendo, porque na verdade tudo. O mundo espiritual está te olhando o tempo todo. Ele está te olhando o tempo todo. O que você faz de certo e de errado. Ele está sempre jogando uma sementinha para você cair. Mas o mundo espiritual só te respeita. Você só tem autoridade quando você está ligado com ele, obedecendo o que ele manda. Amém? Então esse filho amado, em nome de Jesus, ele voltou para o Pai. E esse Pai de amor o recebeu de braços abertos. Esse Pai que amava esse filho tão grandemente, não falou para ele, olha meu filho, você gastou tudo que você tinha, agora você, na verdade, não tem mais parte de herança nenhuma. Você vai ficar aqui na minha casa, mas a herança acabou, não tem mais. Não, amados, o que ele fez? Ele foi correndo, pega a melhor veste, pega lá a roupa, as melhores roupas, pega um anel de ouro, põe uma sandália no pé dele. Que Deus é assim com a gente, amados, Deus sempre nos restitui. Quando você se arrepende, Deus sempre te restitui. Deus sempre vai na tua vida se restituindo quando você de verdade se arrepende e volta para Ele. Amém? Então esse Pai de amor é o nosso Pai querido. É o nosso Pai que está sempre com a porta aberta, sempre te esperando voltar. E quando eu falo voltar, como eu falei, não é questão de você se desviar. É de atitudes que você toma, você entristece o coração dele. Na verdade, a gente tem coisas, né, que você pode ganhar mais. Você pode, poxa, mas né, eu vou ganhar mais, mas está errado. Não é compatível com o que Deus diz. Ah, mas se eu burlar essa lei aqui, todo mundo burla essa lei. Todo mundo faz também, mas você não é todo mundo. Você é filho de um rei. Existe uma diretriz para você caminhar. Existe uma lei para você caminhar sobre ela. Eu só posso fazer parte de um reino onde obedeço às leis. Não é verdade? Se você for na Inglaterra, no Brasil, você sabe que infelizmente, né, as coisas estão meio desordenadas aqui. Então, muita gente não cumpre as leis. Mas você é filho de um rei. Você faz parte de um reino diferente. Se você for na Inglaterra, mas tem leis lá que até hoje eles serão obrigados a cumprir. Existe todo o país tem regras e leis. Todo o país. E se você não cumprir as regras, você vai para onde? Você vai para a cadeia. Você vai pagar a consequência disso. E no reino espiritual é a mesma coisa. No reino celestial, no reino do nosso Pai, é a mesma coisa. Existe diretriz, existem leis, existem ordem. É um reino com ordens. E quando eu quero essas leis espirituais, essas ordens, eu vou pagar o preço. E eu vou pagar o preço. Ele vai falar lá em Lucas também, ele vai falar que o homem, né, devia um dinheiro ao rei, um dinheiro muito grande, da qual, vocês conhecem a mensagem, da qual ele não podia pagar. E aí o rei chama ele para acertar as contas e fala, olha, você me deve tantos denários, muito dinheiro. E aí, começa a fazer. Aí ele começa a suplicar, o Senhor me perdoa, eu não posso pagar essa conta, não tenho como pagar. E ele implora, e esse rei vai, tá bom, libera sua dívida, tá tudo bem, vai embora. E aí esse homem vai e fala o quê? O outro do lado, que eu via ele, muito menos, ele prende esse homem também e fala, olha, o que foi, né, perdoado, me paga minhas dívidas logo, porque você está me devendo. Entendeu? Me dá, você me deve esse dinheiro, me paga aí logo. Aí pressiona o homem, manda prender o homem, e tenta roubar o filho do homem. Aí o rei fica sabendo disso e fala assim, chama ele de volta aqui. Como é isso? Aí ele vem, olha só, eu perdoei sua dívida, eu te liberei, e você foi lá no seu irmão e cobrou dele uma dívida bem menor. É certo isso? É justo isso? Eu que perdoei você uma dívida muito maior, você não vai perdoar o seu irmão?
Então ele faz o quê? Ele foi jogado na prisão e ficou lá até ele pagar até o último centavo. O que é que o Senhor está falando para a gente aqui, amados? Que eu preciso ter cuidado com aquilo que eu faço, porque as consequências virão. E eu preciso, na verdade, ter muito cuidado com as minhas cercas. Vigiar o tempo todo, porque um buraquinho eu posso perder toda a minha vida. Amém? Então, nessa manhã, em nome de Jesus, você primeiro entenda que o Pai está sempre te esperando voltar. Sempre esperando que você se arrependa. Por isso que eu falei em Isaías, que é no sossego, no descanso, no arrependimento, que está a sua paz, a sua segurança. Quando você descansa no Senhor, no teu Pai, você sabe que Ele está lá te guardando, sempre, né, com o melhor para a sua vida, ainda que você não entenda no momento, meu Deus, eu passei por essa injustiça, fui mandado embora de um emprego, me caluniaram, amados, sempre o Pai está de olho em você, e sempre terá uma recompensa. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Eu quero dizer para você que esse Pai está de braços abertos, te aguardando, sempre. Desde que você se arrependa. Pare, olhe mesmo, vigie sua cerca. Vigie o que você está ouvindo, vigie o que você está vendo, o que você está lendo. Eu lembro de um livro que foi bombou na internet, bombou, né? Não sei se você já ouviu falar, o tal dos 5 tons de cinza. Amados, eu vi crente correndo para comprar um livro desse. O livro eu não li, eu só li na internet algumas coisas falando sobre, né, a sinopse do livro. O livro é terrível, terrível. O livro fala de prostituição, de pedofilia, de hedonismo, tanta coisa ruim. E eu vi um crente lendo aquele livro com uma degustação, e a mente foi entrando coisas impuras o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, porque isso é muito sério, amados. Você está dentro de um reino espiritual, no qual o inimigo da sua alma está todo o tempo te olhando, tentando fazer você cair. Amém? Então, nesta manhã, em nome de Jesus, que eu volte para o Pai, que o meu coração volte para Ele, porque Ele está me esperando. Que eu abra a mão das minhas vontades, do meu desejo da minha carne, da minha alma, porque, na verdade, a minha carne e a minha alma sempre querem me destruir. A alma é uma briga constante da alma e do Espírito. Então eu tenho que alimentar o meu espírito comendo do banquete do Pai e do Rei o tempo todo, porque lá tem descanso para mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus, por ministrar mais uma vez no nosso coração, Jesus. Queremos te obedecer, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a ouvir a tua voz. Eu quero te entregar nesta manhã o meu coração, Jesus, como uma terra fértil, Senhor. Eu quero que minha terra, Pai, seja frutífera, Senhor.